ponto, evidentemente, é a troca de comando técnico no Atlético. Não tem como fugir. Então, a partir de agora, estamos aqui nos estúdios com Pedro Abílio e Henrique André, com notícias atualizadas do Galo e a busca por um treinador. Turma está aqui no chat falando 714 nomes. O que será que vocês têm de novidade? Pedro, um abraço, boa noite. Boa noite, Cirilo, Panzi e a todos que acompanham a gente na turma do bate-bola nesta sexta-feira. 47 jogos depois, com 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas, com 56% de aproveitamento. Está terminando a quarta passagem do Cuca pelo Atlético. Ela se encerrou na manhã de hoje oficialmente, mas desde essa quinta-feira a Itatiaia já vem trazendo a informação de que nos bastidores a derrota para o Cruzeiro 2-0 no clássico da ida das quartas da Copa do Brasil já havia culminado nessa decisão por parte da diretoria. O Cuca passou por uma cirurgia nessa quinta-feira e hoje, voltando ao CT, foi comunicado da sua demissão. A busca por um novo treinador no Atlético, ela passa sim por nomes estrangeiros. E já temos, Cirilo, você falou do goleada, o campeão das enquetes. O campeão das enquetes voltou. Jorge Sampaoli, o argentino, é o campeão das enquetes. A torcida tem feito movimentos nas redes sociais pelo retorno do argentino de 65 anos, que passou pelo Atlético entre março de 2020 e fevereiro de 2021. Foi aquela temporada que, por conta da pandemia, o Campeonato Brasileiro se estendeu de 20 para 21. O Atlético brigou pelo título até o momento final daquele campeonato, não conseguiu, mas o Sampaoli até hoje é lembrado pela torcida. Foram 45 jogos com 26 vitórias por parte do argentino. Mas está com a gente o repórter Henrique André, porque a busca pelo Atlético parece que vai atravessar o oceano. Vai para a Europa, né, Henrique? Boa noite. Boa noite, Pedro. Para quem está acompanhando a turma do bate-bola, também Cirilo, Edu Panzi. Pois é, o Atlético vai rompendo aí as fronteiras, e mais uma vez com portugueses no caminho, A gente está acostumando com isso. Sempre que há uma troca, o Atlético tenta treinadores portugueses. Bom, ontem eu conversei com o Pedro Caixinha, a gente trouxe essa informação na Itatiaia. Ele admitiu que houve um contato do Atlético com seus representantes, vê com muitos bons olhos trabalhar novamente no Brasil, ele que treinou o Red Bull Bragantino e também o Santos. O nome do Pedro Caixinha tem uma grande rejeição, principalmente nas redes sociais e também pelo torcedor do Atlético, como você disse, Pedro, querer muito Jorge Sampaoli, que está descartado, segundo informações que a gente obteve nesta sexta-feira. Só que um outro português também está nesse caminho, que é o Pedro Martins, treinador de 55 anos, está no Al Gharafa do Catar. Ele foi campeão na Grécia pelo Olympiacos e é um treinador conhecido por fazer trabalhos longos, 2, 3 anos. E isso aconteceu nas suas duas últimas passagens, a atual e a passada pelo Olympiacos da Grécia. Eu conversei com o empresário do Pedro Martins e ele disse que o Paulo Brax, que é o SEO do Atlético, fez contato direto com o treinador, que o Pedro está sempre aberto a receber, ouvir propostas, Trabalhar no Brasil seria também um desejo do treinador, mas que depende muito mais do Atlético do que do técnico português. O que eu entendi disso? É que o Atlético vai ter que fazer o seu esforço financeiro para ter o Pedro Martins, que é uma das opções. E hoje a gente falou muito um tema, uma expressão, que é a shortlist. O Atlético tem 5 nomes neste momento. A gente pode deduzir que 2, a gente já falou de Caixinha e também do Pedro Martins. Essa informação, inclusive, do Pedro Martins, foi trazida em primeira mão aí pela Laura Rezende, nossa companheira do GE. Depois eu entrei em contato com o empresário do treinador. Surge também mais uma negativa, do Carvalhal, que sempre aparece na lista do Atlético. Então, quarta vez. Pois é, o Atlético, quarta vez. 4 não, Atlético. Então não precisa ir mais do Carvalhal. Tira ele da lista. Mas o Atlético vai fazendo essas procuras e tudo indica, A gente vê que a tendência é que seja um gringo e não necessariamente que esteja desempregado. É o caso do Pedro Martins. Olha só, o português de 59 anos, o Carlos Carvalhal, que recentemente saiu do Sporting Braga, ele recusou o Atlético em dezembro de 2019, antes da contratação do Dudamel. Em 2022, o Galo procurou de novo, não acertou. Essa foi a vez que a negociação chegou aos quase, finalmente ali, mas não se concluiu.
E no ano passado, antes do Gabriel Milito, o Atlético chegou a procurar o Carlos Carvalhal. Então, pela 4ª vez, uma procura sem sucesso pelo treinador português. Vocês têm um convidado importante para falar sobre essa busca aí. Temos sim. Paulo Brax, CSO do Atlético, está com a gente na turma do Bate-Bola. De forma exclusiva, conta sobre a busca e principalmente relata, cronologicamente, como aconteceu a decisão pela troca no comando técnico do Atlético. Boa noite, Brax. Boa noite. Hoje foi um dia muito difícil, porque tivemos que comunicar a saída do nosso treinador, do Cuca, um dos maiores técnicos da história do clube. Conversamos bastante hoje de manhã. Ele entendeu e nos despedimos dignamente dele, do Cuquinha, atletas, funcionários do CT, com muito respeito, com muita gratidão. E a partir de agora, estamos em busca de um novo comandante, decisão que será tomada com critérios, com convicções, dentro do projeto do clube, porque temos que pensar no brasileiro, que precisamos retomar a performance, recuperar urgentemente na tabela, no jogo de volta da Copa do Brasil, que não acabou, na Sul-Americana, que vamos ter o confronto de quartas de final com Bolívar, em pouco mais de 2 semanas. Temos um calendário cheio, importante. Não vou estabelecer data, nem passar a vocês perfil nesse momento, porque isso obviamente não ajuda no trabalho, mas estejam certos, tenham a absoluta certeza que virou a nossa prioridade no clube. CSO do Atlético, o Paulo Brax, falando sobre a prioridade imediata de buscar um novo treinador, ainda que não haja um prazo para isso se definir, Cirilo. É isso aí, o Atlético vai com o interino, o Lucas Gonçalves, com essa 4ª missão, 4ª vez que ele vai assumir essa função. Aconteceu isso em 2021, quando o Atlético estava aguardando o Cuca, depois em 2022 com a queda do Antônio Mohamed, o turco, em 2023 com a queda do Kudê, e agora ele tem essa função, mais uma vez, de assumir o Atlético de forma interina. Então vem aí o Lucas Gonçalves mais uma vez, e a gente espera que, apesar do Paulo Brax ter falado que não tem data, que seja o mais rápido possível, principalmente para aproveitar essa data FIFA, e quanto mais cedo melhor. Panzi, a leitura que você faz, demissão falamos bastante, ontem também na extensão. Agora, olhando adiante, sobre os primeiros nomes que surgem, todos estrangeiros, em especial portugueses. O Lucas Gonçalves já pode pedir para a inteligência artificial fazer uma imagem dele vestido de bombeiro, Impressionante. Sempre quando tá pegando fogo, cai o treinador. Lucas Gonçalves pega a bucha e vai lá comandar, como vai fazer agora no final de semana diante do Vitória. 2 times precisando de recuperação, de dar respostas. Mas o Pedro Martins, como disse o Henrique André, é um cara que tem trabalhos longos, Se você pegar aí nós estamos em 2025 até 18, são 7 anos que ele teve 2 clubes. Tricampeão na Grécia, gosta de jogar ali, quem gosta de esquema tático, prefere jogar num 4-2-3-1, com um dos jogadores do lado mais ponta mesmo, de profundidade, o outro que saiba jogar por dentro, prefere os jogos dos seus times com a bola mais por dentro mesmo, utilizando laterais jogando por fora, gosta de ter um centroavante. Lá na Grécia, no Olympiacos, Tiquinho Soares era jogador dele, não era um titular, mas era atleta do Pedro Martins, e ele já demonstrou, lá em 2023, teve uma conversa dele no Grêmio, demonstrou vontade de trabalhar sim no futebol brasileiro. É um bom nome, cara, é um cara com boas ideias de futebol, gosta de time que faz pressão alta, gosta de ter a bola, não gosta de um time defensivista. São características que lá naquela apresentação, lembra que o Atlético divulgou quando foi atrás do Milito? Se encaixam mais ou menos naquela apresentação de perfil que o clube busca. É um cara muito adaptativo aos jogadores que ele tem em mãos, muda o time de acordo com o adversário, fazendo um estudo muito rápido, mas já aprofundado sobre as características do Pedro Martins, porque, sendo muito sincero, eu não acompanhei o Olympiacos dele, mas a partir do momento que a Itatiaia divulgou o nome, eu corri atrás para trazer o máximo de informação possível dentro de uma análise ali tática do que gosta do treinador para o nosso ouvinte. Vamos ver agora se vai acontecer o acerto ou não. Neste momento da temporada, Edu, você encara como um problema ter um técnico estrangeiro que nunca trabalhou por aqui?
Vai depender do desempenho, do resultado. Não é o ideal, né? Não é o ideal em setembro você buscar um cara na Europa, né? Aliás, ele não está na Europa, ele está no Catar. Você buscar um treinador europeu que está trabalhando no Catar, para ele em uma semana tá assumindo a equipe, treinando e daqui a 12, 13 dias jogar um clássico valendo uma vaga na casa do adversário, daqui a pouco tem que subir o morro para encarar o Bolívar na Copa Sul-Americana, talvez algo que ele nunca tenha passado na vida, né? Jogar a quase 4.000 metros de altitude. Não é simples, vai ser uma novidade muito grande para o Pedro Martins, caso aconteça o acerto, mas pensando em longo prazo, eu acho um nome muito bom, eu gosto bastante. Tem que saber o que o Atlético quer, se ele quer um treinador para curto prazo dar resultado, talvez não fosse o ideal, ou se ele quer um cara que se para curto prazo der resultado, legal, mas que seja para longo prazo, até porque, volto lá no início da participação do Henrique André, Pedro Martins é um cara que tem por características trabalhos de longos períodos. Foi assim no Olympiacos, foi assim no Rio Ave, foi assim no Vitória de Guimarães e é assim lá no Algarafa do Catar. O futebol brasileiro vai ser uma novidade para ele, vai ser um desafio, porque aqui não para treinador, principalmente no Atlético. Mostramos há pouco no Goleada 16 trocas de técnico desde que a Série A começou. Vou considerar o ano, acho que tem 2 a mais, 18. Mas são 16 trocas de técnico desde que o Campeonato Brasileiro começou. É uma realidade do Atlético também nos últimos anos. Ô Panzi, como é que você encara esse frisson das redes sociais aí pro Jorge Sampaoli no Atlético, que não vai acontecer? Eu encaro com muita normalidade, Cirilo. O Sampaoli teve um período no Atlético, a passagem dele pelo Atlético foi de um futebol vistoso, cara. Era bom, era divertido assistir o time do Sampaoli, time muito ofensivo, muito jogador individualmente vivendo um nível muito alto. Ele fez alguns jogadores medianos renderem, né? Johan, Natan Pescador, essa turma toda jogou bola com o Sampaoli. E foi um período de muito investimento, né? Foi ali quando os meninos chegaram, ajudaram bastante e logo em seguida veio 2021, um ano vencedor de uma base montada pelo próprio Sampaoli, que não saiu demitido, né? Ele saiu por conta de uma proposta do futebol francês, enfim. O torcedor ele tem na mente aquele time que era muito bom. Não conquistou, não ganhou o Campeonato Brasileiro, mas fez um campeonato de alto nível. Então, acho absolutamente normal que o torcedor do Atlético tenha uma vontade de ver novamente o Sampaoli treinando o Galo. Mas é aquela coisa, né? Aquele torcedor que é mais resultadista, ele olha para o Sampaoli e fala, é bom, mas nunca ganhou nada. É um fato. O Sampaoli é um treinador que eu vejo muita qualidade e eu não sou resultadista, né? Eu acho que se o time está bem, ele sempre vai estar mais próximo das vitórias. Eu acho que o Sampaoli talvez não tenha vencido tanto, porque ele não para quieto também, né? Porque aí que é a parada pra mim, assim, eu entendo as grandes qualidades aí de montagem de time do Sampaoli, um cara que chega em uma semana depois, você já vê um time completamente diferente, né? Futebol, infelizmente, o dia a dia do futebol, infelizmente, não é só montar time, né, Edu? Relacionamento conta muito, comportamento conta muito. E eu até acho injustiça dizer que ele não ganhou nada, né? Sim. Vai lá no Chile e pergunta se ele nunca ganhou nada. Sim, né? sim, tudo bem. Foi treinador da maior seleção da história do Chile, né? Ganhou Sul-Americana. Também ganhou Sul-Americana. Copa América. Então ele é um cara, ele já ganhou, já venceu. Eu acho muito normal que boa parte da torcida do Atlético queira ver um cara com a qualidade do Sampaoli. E rapidamente sobre o Pedro Martins, cara, eu falei aí de um pouco das características dele. Teve belos embates contra Abel Ferreira na Grécia. Belos embates, belos jogos do PAOK contra o time do Pedro Martins, com derrotas, com empates, com vitórias, bastante equilibrado, inclusive, o histórico de jogo dos jogos entre os dois treinadores portugueses. Eu tô nessa linha sua aí de pensamento de entender o certo frisson do torcedor pelo Sampaoli e entendo o clube que não quer contratar o Sampaoli também, né? Aliás, alguns relatos aí de bastidores relacionados à negociação dele com o Santos, alguns inclusive de que ele pediu o Endrick para o Santos. Errado pro Sampaoli não tá, né? Mas assim... Mas não tem, é um negócio utópico. É um descolamento da realidade. É uma utopia. Eu quero o Endrick. É tipo, eu vou pedir um cara aqui que eu sei que eles não vão querer, então eles vão encher mais o saco. Acho que é mais ou menos o relato era de que ele pedia uma coisa, o Santos falava que ia dar. Aí na próxima conversa ele pedia mais uma coisa, o Santos falava, beleza. Aí ele pedia mais uma coisa, o Santos falava, ô Sampaoli, peraí. Aí chegou no Endrick. Entendeu? Aí o Santos também estava entre o Sampaoli e o Vojvoda, né? Aí você entende como é que o futebol brasileiro tá.